Vamos apresentar uma parte do documento do American College of Radiology, que traz as diretrizes de imagem para as diferentes condições que afetam a glândula tireoide, conhecido como ACR, Appropriateness Criteria Thyroid Disease. Essas recomendações ajudam o radiologista e o clínico a escolher o exame mais indicado em cada situação, equilibrando precisão diagnóstica, segurança do paciente e exposição à radiação. As doenças da tireoide podem se manifestar de diversas formas, desde alterações funcionais, como hipertireoidismo e hipotireoidismo, até mudanças estruturais, como nódulos e bócios. Em todos esses casos, a imagem tem um papel essencial no diagnóstico, na caracterização e até no planejamento do tratamento. Bom, em relação à variante 1, ela aborda pacientes eutiroideios, ou seja, pacientes que apresentam uma função tiroidiana normal e que tenham nódulos palpáveis na região cervical. E o objetivo dos exames é confirmar se a alteração ocorre de fato na glândula tireoide. Também é útil para caracterizar o nódulo quanto ao seu risco de malignidade e para um direcionamento de conduta adequado. Assim sendo, dentre as classes dos exames, temos os geralmente apropriados, que nesse caso se enquadra a ultrassonografia da tireoide, que é o método de escolha inicial, porque ela fornece imagens de alta resolução capazes de localizar o nódulo e caracterizar sua morfologia. Ela também permite avaliar características suspeitas de malignidade desse nódulo e é um procedimento livre de radiação e de baixo custo, e por conta de todos esses aspectos, ela entra na classificação de geralmente apropriado. Já entre os exames que podem ser apropriados, entra a tomografia computadorizada com e sem contraste, que pode ser utilizada em alguns casos específicos, como na suspeita de extensão retroesternal ou invasão de estruturas adjacentes. Também é útil na avaliação de massas que não são totalmente acessíveis ao ultrassom, e, entretanto, a tomografia ela não consegue diferenciar muito bem nódulos benignos de malignos, e além disso envolve exposição à radiação, por isso ela entra nessa prateleira de podem ser apropriados. E já os exames que geralmente não são apropriados entra a ressonância magnética, a cintilografia e o PET-CT. Já a variante 2 se trata da suspeita de bócio, ou seja, o bócio é um aumento difuso ou multinodular na glândula tireoide e que pode cursar com sintomas compressivos, como dispneia, disfagia, rouquidão. E o propósito das imagens nesse caso é confirmar que o aumento se origina realmente na tireoide, também serve para avaliar o tamanho, a morfologia, uma possível compressão traqueal e para planejar uma intervenção cirúrgica caso seja necessário. Nesse caso temos os exames geralmente apropriados, que aqui também entra a ultrassonografia de tireoide, também é o exame de primeira linha, porque ela define se o aumento é difuso ou nodular, identifica nódulos dentro do bócio e avalia os critérios de malignidade conforme os T-REDS. E também permite o acompanhamento do volume glandular. Também nessa prateleira de exames geralmente apropriados tem a tomografia de pescoço sem contraste, que é utilizada quando se tem uma suspeita de extensão subesternal ou compressão traqueal. Isso porque ela também delimita um pouco melhor o volume e a relação com as estruturas do mediastino. Já passando para os exames que podem ser apropriados, tem a tomografia computadorizada com contraste, a ressonância magnética com ou sem contraste e a cintilografia com isótopos de iodo 123, iodo 131 e o tecnésio 99M. Bom, nessa prateleira de exames, a tomografia com contraste ela ajuda a avaliar a invasão tumoral em casos de bócio suspeito de neoplasia e a ressonância magnética ela é uma alternativa à tomografia, principalmente para pacientes com contraindicação ao iodo, e já a cintilografia, ela auxilia quando o bócio é acompanhado de hipertireoidismo, permitindo avaliar a função global e a heterogeneidade da captação dos nódulos. E por fim, os exames que geralmente não são apropriados entre a tomografia computadorizada com e sem contraste na mesma aquisição e o PET-CT. Vou falar agora sobre a variante 3, que é a tireotoxicose, uma condição em que há excesso do hormônio tireoidiano circulante, podendo causar sintomas como taquicardia, perda de peso, ansiedade e intolerância ao calor. As causas mais frequentes são doença de Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular tóxico e tireoidite subaguda. Nessas situações, os exames de imagem geralmente apropriados são ultrassonografia da tireoide, que avalia a morfologia e o fluxo sanguíneo, auxiliando na diferenciação entre causas destrutivas e causas hiperfuncionantes, e os exames de cintilografia com iodo 123 e iodo 131, ou tecnésio 99M, que são fundamentais para distinguir entre causas de alta ou baixa captação de radiodo, por exemplo, diferenciando a doença de Graves de uma tireoidite. Já exames como tomografia, ressonância e PET-CT não são recomendados nessa fase, pois não trazem benefícios diagnósticos e expõem o paciente à radiação desnecessária.
Também vou falar sobre o hipotireoidismo primário, que é a nossa variante 4. O hipotireoidismo primário é o oposto da tireoitoxicose, ocorre quando a glândula não produz hormônio suficiente. Os sintomas são fadiga, ganho de peso, constipação e intolerância ao frio. As causas mais comuns são tireoidite de Hashimoto, deficiência ou excesso de iodo, cirurgia e radioterapia. Nesse caso, a diretriz é clara: não há papel para exames de imagem no diagnóstico inicial do hipotireoidismo. Isso porque os métodos de imagem como ultrassom, tomografia ou ressonância não ajudam a diferenciar as causas e não alteram a conduta clínica, que é o uso de reposição hormonal. Portanto, para essa variante, todos os exames de imagem são classificados como geralmente não apropriados. Bom, eu vou falar um pouco sobre o câncer diferenciado da tireoide, na avaliação pré-operatória e pós-operatória. Basicamente, dando um panorama sobre o que é o câncer diferenciado de tireoide. Ele é o tipo de câncer mais comum das glândulas da tireoide e é composto por dois tipos histológicos, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. A avaliação pré-operatória desses câncer visa entender e detectar qual é a extensão da doença, identificar se é algum comprometimento linfonodal e auxiliar também no planejamento da cirurgia. Indo mais para os exames que são mais apropriados. Temos a ultrassonografia cervical, que é o exame de primeira linha. É o mais usado, pois não é invasivo, também é acessível e altamente sensível. Ela é capaz de identificar nódulos suspeitos e linfonodos metastáticos no pescoço, e é eficaz na avaliação da malignidade e ajuda na estratificação do risco desse câncer. Depois a gente também pode solicitar a tomografia computatorizada, que é indicado quando temos suspeitas de invasão local, principalmente em casos de tumores grandes. O comprometimento retroexternal também é importante, a tomografia. Agora também temos os exames que podem ser apropriados, assim, dependendo da situação, que é a ressonância magnética, que é útil em situações específicas, como quando há dúvida sobre a extensão local. Temos a tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET-CT, que é recomendada apenas em casos de doenças mais avançadas ou quando a biópsia não é conclusiva. No entanto, devido ao custo elevado e a necessidade de uma avaliação cuidadosa, esse exame não é realizado na rotina, né? E agora temos os exames que não são apropriados, só falando por cima deles, que seria a cintilografia da tireoide com iodo radioativo. Agora falando um pouco sobre os exames após o tratamento do câncer diferenciado de tireoide. A gente vai começar com a ultrassonografia cervical, que vai permanecer sendo o exame mais indicado na fase pós-tratamento. Porque ela é excelente para a gente detectar e monitorar os linfonodos no pescoço e pode identificar também se ficou algum tipo de recidiva no local, ou também algum tipo de metástase ganglionar. Depois vamos novamente para a tomografia computadorizada do pescoço, porque ela vai ser útil ainda quando a gente tem dúvida com a ultrassonografia cervical, para analisar os sinais de recidiva. Os que podem ser apropriados para algumas situações específicas é a ressonância magnética, que ela vai ser indicada quando a ultrassonografia ou a TC não fornecem respostas claras. E também se tiver a necessidade de avaliar outras estruturas locais mais detalhadamente. Já o PET-CT vai ser útil para detectar algum tipo de metástase distante, no caso de suspeita de recorrência ou um câncer mais agressivo. Mas como ela é muito cara, é raramente usado, né? E um panorama sobre os exames que normalmente a gente não usa, novamente, é a cintilografia com iodo radioativo, porque ela não é útil para nós avaliar recidiva ou algum tipo de metástase do tratamento inicial. Digamos sobre a variante 7 agora. O artigo aborda os pacientes com carcinoma diferenciado na tireoide, especialmente os tipos papilífero e folicular, que já foram tratados e agora apresentam suspeita de recidiva. Essa suspeita pode surgir por aumento de tireoglobulina sérica, presença de anticorpos anti-tireoglobulina ou por achados clínicos e radiológicos. O exame de primeira escolha, segundo a CR, é a ultrassonografia de pescoço. Ela é um método altamente sensível, livre de radiação, ideal para identificar a recorrência no leito cirúrgico ou linfonodos cervicais suspeitos. Quando há necessidade de avaliar estruturas mais profundas ou quando a ultrassonografia está limitada por cicatrizes cirúrgicas, a tomografia computadorizada de pescoço com contraste é considerada geralmente apropriada. Outro exame importante é a cintilografia corporal total, com iodo 123, especialmente indicada quando a tireoglobulina está elevada, mas a ultrassonografia não mostra alterações. Já o PET-CT com fluorodextroglicose é reservado para casos de alto risco, quando há elevação de tireoglobulina, mas os exames com iodo são negativos, indicando tumores menos diferenciados que perderam a capacidade de captar iodo radioativo. Portanto, nessa variante, o ACR recomenda a sequência lógica: começar com ultrassonografia, seguir com a tomografia computadorizada contrastada se necessário e utilizar o PET-CT ou cintilografia em situações mais complexas. Já a variante 8
Trata do carcinoma medular da tireoide, tipo mais raro e agressivo que se origina das células parafoliculares, responsáveis pela produção da calcitonina e CA. O acompanhamento dos pacientes é guiado justamente pelos níveis desses dois marcadores. Quando a calcitonina está abaixo de 150 picogramas por ml, a doença tende a permanecer restrita ao pescoço, e a ultrassonografia cervical é o exame inicial mais indicado. Se os níveis de calcitonina ultrapassam os 150 picogramas por ml, aumenta o risco de metástase à distância. E nesse caso, a CR vai recomendar então a tomografia computadorizada de pescoço e tórax com contraste e também a tomografia computadorizada ou ressonância de abdômen e coluna, especialmente se houver suspeita de metástases hepáticas ou ósseas. E o PET-CT com fluordextroglicose pode ser usado em tumores agressivos, com níveis muito altos de calcitonina, mas sua sensibilidade é limitada. E quando disponível, o FDOPA PET-CT é um exame funcional de escolha, pois é o mais sensível e específico para indicar recidiva e metástase no carcinoma medular. Em resumo, a CR propõe uma abordagem escalonada também aqui. Uma ultrassonografia como exame inicial, uma tomografia computadorizada contrastada quando há suspeita de disseminação e um PET-CT para casos mais avançados e agressivos.